Capítulo 185, Dojo das Sombras, 10 Declaração de Domínio Território Dracônico, Bina, foi anunciado. Você pode aplicar seus poderes dentro do território especificado. O segundo passo do despertar foi liberado. Poder. Pressão dracônica. Dentro de um tempo limitado, todos os seus atributos aumentam. Dentro de um tempo limitado, todas as defesas aumentam de acordo com o poder mágico. Ele ignorou as mensagens familiares e imediatamente usou o teleporte. Assim que Yonvou apareceu atrás da sombra, ele atacou com Vigrid infundida com aura. Bum! A sombra a desviou como uma única mão, sua pele era tão dura que sofreu somente um leve arranhão da espada. Yonvou e a sombra trocaram mais golpes, enquanto Yonvou atacava repetidamente e a sombra esquivava casualmente. Mas Yonvou sentiu algo estranho. Ele é muito mais fraco do que eu esperava. Não era porque o rei marcial era fraco, já que ele ainda era mais forte que o irmão de Yonvou, mas sim porque seu nível estava mais perto do segundo passo de Yonvou. Ele estava começando a pensar que era possível derrotá-lo. Não tem tanta diferença assim nos dados. Embora a sombra fosse obcecada por se tornar mais forte, ele ainda estava limitado ao nível de quando o rei marcial entrou no Hall da Fama. Provavelmente era isso. Se a sombra não tivesse restrições para o quanto poderia se fortalecer, ela estaria tão forte quanto o rei marcial atualmente. Assim que Yonvou percebeu isso, ele entendeu como a sombra usou as 8 inscrições de divinação. Já que ele não podia mudar seu atributo, ele se concentrou em suas artes marciais. Yonvou estalou a língua ao pensar nisso. Provavelmente se passaram décadas desde que a sombra havia sido gravada e naquela época, ele praticava os 8 punhos extremos repetidamente. Yonvou percebeu como os 8 punhos extremos eram incríveis e como era inacreditável a sombra ter conseguido crescer. Era uma verdadeira obsessividade. Não. Isso não é só obsessão. A sombra se aproximou com seu punho. Definitivamente eram as 8 inscrições da divinação. É mais como um hábito e Yonvou ativou o teleporte rapidamente. Ele apareceu atrás da sombra e atacou a parte de baixo de seu corpo. Eles colidiram contra uma parede que desmoronou sobre eles. No meio das pedras, a sombra e Yonvou tentaram diferentes técnicas. A sombra abriu sua mão para lançar relâmpagos e Yonvou preparou sua onda de fogo. Relâmpagos e fogo se colidiram e uma coluna de luz subiu pelos céus, seguida de poeira e fumaça. Yonvou usou teleporte e aceleração para escapar do alcance da explosão. Ele tinha mais proficiência para controlá-los agora e graças a isso, os efeitos das duas magias aumentaram dramaticamente. Yonvou observou a explosão do outro lado da arena, sua percepção extrasensorial e seus olhos dracônicos estavam no encalço da sombra. Mestre! Shaman gritou freneticamente em sua cabeça. Ele também podia sentir a fúria de Anryong e Rebecca e o desejo de sair para ajudar. No entanto, Yonvou mandou eles ficarem quietos. Esperem, ele tinha que se concentrar primeiro. Ele está vindo. A sombra do rei marcial se aproximou rapidamente da nuvem de poeira. Seu rosto estampado com um sorriso parecia ao mesmo tempo selvagem. Mas, diferente de Yonvou, que havia escapado da explosão quase ileso, a sombra estava ferida e sua pele queimada soltava fumaça. Mas Yonvou sabia que uma besta ferida era mais feroz. E se a sombra estava brincando com ele antes, agora iria atacar com todas as suas forças. Além disso, com a aproximação da sombra, Yonvou percebeu que ele não estava tão ferido quanto parecia. Seus olhos dracônicos e percepção extrasensorial estavam lhe dizendo que a sombra tinha usado os 8 punhos extremos para fugir. Diferença de tempo. Antes de se colidirem de novo, Yonvou concluiu que se a luta se prolongasse, ele perderia. Se Shaman e os outros o ajudassem, poderia acabar em um empate, mas ele não queria que isso acontecesse. Yonvou tinha somente uma coisa em mente: vitória total. Ele queria derrotar a sombra sozinho. Se ele derrotasse a sombra do rei marcial, talvez fosse possível reviver o seu irmão.
Então ele tinha que pensar em uma estratégia antes de se engajar com a sombra de novo, ou pelo menos pensar em algum tipo de ideia de algum poder que o ajudaria a derrotar a sombra do rei marcial. Quais eram as diferenças entre ele e a sombra? A primeira coisa que veio à sua mente foi a proficiência dos 8 punhos extremos. A sombra possuía mais proficiência que Yonvou depois de ter treinado por décadas, mas provavelmente ele já tinha começado com uma vantagem nos 8 punhos extremos. Yonvou precisava de alguma ideia. Ele pensou de novo. Quais são as diferenças entre eu, o deus da espada, e Nocturne? Ele pensou nos discípulos do rei marcial que já tinham escolhido um caminho. Embora Yonvou tivesse múltiplas habilidades, ele não era tão bom quanto eles. Recentemente ele esteve contemplando a necessidade de um caminho para si. Apesar de ter se tornado um mestre que possuía aura, ele ainda não sabia que direção deveria tomar. Yonvou definitivamente queria se tornar mais forte rapidamente, mas não queria realmente trilhar o caminho de um artista marcial. Foi divertido aprender Mugong. Ele era competitivo e os resultados foram satisfatórios. Mas nada disso realmente o ajudou a atingir os seus objetivos. Yonvou decidiu mudar. Se ele não pudesse seguir seu próprio caminho, ele seguiria o de outro. Ou melhor, ele transformaria aquele caminho e se apoderaria dele. Assim seria mais fácil e eficiente. Além disso, Yonvou tinha 3 bons exemplos para seguir. Primeiro, ele decidiu se tornar o deus da espada, já que as imperfeições do deus da espada que ele havia visto na 21ª sessão ainda estavam frescas em sua mente. Ele tentou replicar as imperfeições usando sua percepção extrasensorial, e o que ele tomou do deus da espada foi força direta, um poder que era forte e resistente. A expressão de Yonvou mudou enquanto ele se acalmava. Você descobriu a nova opção sincronização. A proficiência da habilidade percepção extrasensorial aumentou. 28,1% após a mensagem desaparecer, o tempo desacelerado voltou ao normal. A sombra do rei marcial estava se aproximando de Yonvou, mas assim que ia atacar, ele sentiu algo diferente de Yonvou. Yonvou brandiu Vigrid para baixo ferozmente, movendo-se tão rápido que quase dava 30 golpes por segundo. A sombra arregalou os olhos ao ver como a força de Yonvou havia mudado. Se era brilhante como o fogo da última vez, agora era dura como um diamante. Vigrid se aproximou da cabeça da sombra. Normalmente ele a teria desviado, mas dessa vez ele corria o risco de ter seu braço cortado. Ao invés disso, a sombra decidiu confrontar Yonvou diretamente. Relâmpagos envolveram Yonvou, mas Vigrid rasgou os relâmpagos e se aproximou do peito da sombra. A sombra foi arremessada, o lado direito de sua bochecha foi arranhado. Seus olhos arregalados tremiam. Yonvou tinha mudado completamente. O que é você? A sombra rosnou. Mas Yonvou já estava indo para o próximo passo, Nocturne. Dessa vez, seus movimentos se tornaram suaves e elaborados. O caminho de Nocturne eram as ilusões, um tipo de força que usava o poder dos pontos focais. Ele adicionava um ataque focado toda vez que atacava com Vigrid. A sombra ficou coberta de sangue e rapidamente seus olhos começaram a queimar de raiva. Yonvou imitava calmamente os movimentos de Nocturne e evitava os ataques da sombra. Embora houvesse uma enorme lacuna entre ele e Nocturne, e ele não pudesse imitá-lo perfeitamente, ele ainda tentava analisar os movimentos de Nocturne enquanto atacava. As técnicas de espada de Yonvou fizeram com que ele atingisse um nível de um especialista. E com o poder dracônico e o equipamento mágico, Yonvou finalmente tinha a vantagem. Com mais um ataque, ele conseguiu cortar o braço esquerdo da sombra. Yonvou invocou mais uma sincronização, Rei Marcial. Dessa vez, ele conseguiu copiar a sombra que olhou para Yonvou em choque. Ele sentia como se estivesse lutando com 3 pessoas diferentes. Apesar de ser ele quem estava aplicando o teste, parecia que era ele que estava passando por um desafio. Yonvou usou a última das 8 inscrições de divinação e deixou tudo em pedaços. Como rei marcial, ele pressionou seu oponente com força e conseguiu empurrar a sombra. A sombra ficou furiosa, mas era incapaz de fazer nada. Merda!
A sombra cerrou os dentes e expressou sua raiva pela primeira vez. Ele não estava zangado com Yonvoo, mas sim consigo mesmo por estar preso nessa sessão. Também tinha mais alguma coisa no meio disso tudo. Yonvoo sentiu sua obsessão de derrotar o todos por um. Então ele percebeu que a sombra não era realmente o rei marcial. Embora tenha sido criado a partir dos dados do rei marcial, ele era só um resquício cheio de obsessão. O rei marcial que Yonvoo conhecia não era assim. O rei marcial era mais forte e mais arrogante que qualquer um e acima de tudo, ele era a pessoa mais despreocupada que Yonvoo conhecia. Ele não era o tipo de pessoa que ficaria apegado a algo assim. No fim, a sombra era só uma casca vazia. Antes que Yonvoo começasse com seu último ataque, ele mudou sua base de novo. Yonvoo sincronizou com o asas celestiais Shajonvoo e as 8 espadas extremas perfuraram o coração da sombra. Yonvoo finalmente conseguiu experimentar o caminho que seguiria, velocidade divina. E se ele pudesse usar um poder que era tão forte que mesmo os deuses não conseguissem ver? Era um caminho digno de se considerar. A sombra encarou Yonvoo, ofegando e se desintegrando. Você completou o desafio da 32ª sessão. Durante esse desafio, você fez um progresso significativo. Você conseguiu uma conquista que não é facilmente obtida. Karma adicional e recompensa serão fornecidos. Mestre, você... Enquanto a arena desaparecia, Shamon se perguntava por que Yonvoo não havia capturado a sombra do rei marcial. Yonvoo balançou sua cabeça em resposta. Ele sentia como se tivesse acordado de um sonho feliz. Embora ele ainda tivesse uma pequena esperança, percebeu que mesmo se ele obtivesse a sombra do seu irmão, não seria realmente ele. Era só uma casca, assim como a sombra do rei marcial. Seria um insulto à memória de seu irmão. Um sonho era apenas um sonho e era impossível sonhos se tornarem realidade. Isso mesmo, ele é alguém que eu nunca mais poderei ver novamente. Talvez ele estivesse esperando que houvesse um jeito do seu irmão voltar, mas Yonvoo decidiu que era hora de aceitar a realidade. A arena desapareceu e uma nova tomou seu lugar. Era a última sessão onde a sombra de todos por um estava esperando. Yonvoo estava pronto para derrotar a sombra que o rei marcial não conseguiu derrotar. A luta contra Vivasvat, primeiro lugar, começará em breve. Prepare-se para a batalha durante a contagem regressiva. Enquanto Yonvoo se preparava para lutar, um bando de mensagens inesperadas apareceu. A sombra de Vivasvat foi deletada por um motivo não especificado. Dados não foram encontrados. Você completou automaticamente o desafio da 33ª sessão. Todos os desafios terminaram. O quê? Yonvoo franziu a testa. Capítulo 186, Floresta dos Demônios, 1. A sombra do todos por um havia sumido. Não parecia impossível, já que a sombra do rei marcial tinha vontade própria. Mas o desaparecimento da sombra do todos por um significava que o 21º andar havia irrevogavelmente mudado. Já que os deuses e os demônios não podiam sair do 98º andar por causa do sistema, isso era algo que não deveria ter acontecido. No entanto, a sombra do todos por um realmente não estava ali e havia somente um portal azul que levava ao próximo andar. O que devo fazer? Yonvoo ficou pensativo por um momento e então balançou a cabeça. Não parecia com algo que ele deveria se preocupar. Se o todos por um não estava aqui, o primeiro lugar seria dele automaticamente. Você bateu um recorde nesse andar. Gostaria de registrar seu nome no Hall da Fama. Você se recusou a registrar seu nome. O seu recorde foi gravado na torre. Você pode registrar o seu nome quando desejar. Ranking do 21º andar em empate 1. Desconhecido e Vivasvat 2. Nail 3. Hugo 4. Kajon voou. Embora ele não tenha sido capaz de ver a sombra do todos por um, esse era um bom resultado. Ele mal podia esperar para ver que tipo de expressão o rei marcial faria quando ficasse sabendo dos resultados. Yonvoo rejeitou todas as mensagens que apareceram como sempre fazia. Era melhor acumular recompensas e resgatá-las de uma vez mais tarde.
No momento em que ele estava prestes a ativar o portal, o seu anel de comunicação tocou. Era a patrulha noturna do distrito externo da torre. O que será que aconteceu? O HM, acho que você precisa se apressar. Por quê? Ficamos sabendo que ninguém viu Bram no 23º andar nesses últimos dias. Os olhos de Yonvou se arregalaram e ele rapidamente ativou o portal. Ele se descuidou demais pensando que Bram ficaria no 23º andar por um tempo. O portal abriu e Yonvou foi engolido pela luz. As notícias da mudança nos rankings do 21º andar se espalharam rapidamente para o resto da torre e os rankers que ignoravam os andares inferiores passaram a prestar atenção agora. Os registros no Hall da Fama não mudavam há algum tempo e até o Rei Marcial não havia conseguido o primeiro lugar. Mesmo tendo sido um empate, ainda significava que Yonvou havia conseguido a mesma pontuação de todos por um. Por causa disso, o acumulador ficou famoso entre os rankers de alto nível e grandes clãs. Alguns deles começaram a se perguntar o motivo para ele não ter revelado seu nome desde que começou do tutorial. Embora muitas pessoas não se importassem muito com isso, a questão da identidade do acumulador se tornou algo interessante para algumas. E daí que Inova estava prestes a responder à pessoa que havia entrado na forja, mas pausou depois de ver a mensagem que apareceu na frente de seus olhos. Um novo recorde foi registrado no Hall da Fama do 21º andar. Gostaria de verificar? Yonvou partiu para o 21º andar essa manhã e depois de se despedir dele, Inova ativou as notificações para ser avisado se os rankings mudassem. Mas ele não achou que isso aconteceria por pelo menos alguns dias, talvez até alguns anos. Ele ficou confuso quando a mensagem apareceu. Preocupado que algo tivesse acontecido, abriu rapidamente a janela, deixando de lado o estranho que tinha entrado na forja. No topo do ranking estava um nome não revelado. Empatado em primeiro lugar. Isso era possível. E não só isso, era um empate com todos por um. Inova não conseguiu conter o sorriso caloroso depois de superar sua surpresa. Havia valido a pena fazer aqueles artefatos para Yonvou. Pelo menos, Yonvou não tinha manchado sua reputação. HM. Ele ainda tem um cérebro. Inova sorriu e baixou seu martelo. Ele pegou seu cachimbo e o colocou em sua boca. Enquanto fumava, contemplava a ideia de que se ele fosse um jogador, também iria querer ir ao 21º andar para ver o rosto de uma pessoa que ele sentia falta. Embora fosse só uma sombra, seria legal visitá-lo. Já que Yonvou havia ido ao 21º andar armado com os artefatos de Inova, era quase como se o próprio Inova tivesse ido também. Ele saboreou a ideia de ver o rosto que Yonvou provavelmente tinha visto. Que tipo de expressão a sombra teria? Sorridente ou inexpressiva como as outras sombras? Na verdade, que tipo de expressão o verdadeiro eu daquela sombra tinha quando completou o 21º andar? Provavelmente ele deve ter sorrido como um idiota. Ele usou a matadora de dragões que Inova fez ou os relâmpagos. As velhas memórias começaram a ressurgir. Antes, pensar nelas o machucava muito, mas agora parecia que ele poderia começar a se lembrar delas uma por uma. HM, não tinha um cliente aqui. E acho que alguém da tribo dos Unichifres disse que viria visitar. Inova virou para olhar para a porta, mas não havia ninguém ali. Publicidade. Zhang Wei se sentiu estranho vendo Inova sorrir. Quando fez suas investigações, ficou sabendo que as habilidades de Inova haviam enferrujado depois da queda de Arthur, mas pode ver que os boatos eram falsos. Talvez eles tenham se espalhado porque Inova tinha perdido a motivação. Mas parecia que o fogo de Inova havia se reacendido, apesar da morte do seu discípulo, Baal. Embora tenham cortado laços, um ex-discípulo ainda teria importância. Algo com certeza está acontecendo. Zhang Wei planejava interrogar Inova e até estava preparado para sequestrá-lo e torturá-lo. No entanto, antes que pudesse agir, a porta se abriu de repente, revelando um homem com um chifre, provavelmente da tribo dos Unichifres. Ele estava carregando alguns dispositivos estranhos.
Zhang Wei não queria causar confusão na frente de um dos membros da tribo dos Unichifres e decidiu lidar com Enova outra hora. Mas o membro da tribo dos Unichifres parecia tê-lo achado suspeito e estava seguindo Zhang Wei discretamente. Mas ele não estava sendo discreto o suficiente e Zhang Wei o viu e entrou nos becos do distrito exterior. Não sei por que esse cara da tribo dos Unichifres está me seguindo. Zhang Wei fitou o beco escuro e deliberadamente falou em voz alta. Uma pessoa apareceu silenciosamente. Ele tinha um rosto simpático, mas poderia parecer intimidador se quisesse. Era Yano, um dos potenciais sucessores para médium psíquico. Ele tinha ido até a forja por causa de um acordo que Enova havia feito com a tribo dos Unichifres. Não tenho tanto poder quanto a senhorita Eidora, mas posso sentir que você é perigoso. Quem é você? Yano disse algo que Zhang Wei não entendeu e cerrou os punhos. Ele nem se incomodou em esconder sua intenção assassina. Embora ele sempre estivesse sorrindo na frente de Yonvo e os irmãos, ele era famoso entre os guerreiros da tribo por suas habilidades. Yano teve uma impressão clara de que Zhang Wei estava planejando machucar Enova e queria saber o que estava acontecendo. Zhang Wei estalou a língua. Até a rainha do verão não queria se envolver com a tribo dos Unichifres, muito menos ele. Embora ele não se importasse em falar, a intenção assassina do homem era tão forte que não havia nada que ele pudesse fazer. Além disso, ele não era muito bom com conversas e já que uma opção mais fácil se apresentou para ele, por que não escolhê-la? Na verdade, Zhang Wei evitava a tribo não porque tinha medo deles, mas sim porque eles poderiam se tornar uma pedra no sapato. Mas ele já não se importava mais se a tribo dos Unichifres pudessem vir atrás de vingança, então ele puxou uma flecha de suas costas. O lado bom era que agora ele tinha outra pessoa para interrogar. Embora Yano não tivesse nada a ver com Astia, quem sabia quais informações ele poderia ter. Zhang Wei se moveu em direção a Yano com seu arco destruidor de sóis pronto para a ação. Ei! Que merda! Sangue escorria da boca de Yano. Ele tentava se levantar, mas continuava caindo por causa da flecha em seu peito. Zhang Wei olhou friamente para Yano. Não havia sido uma luta equilibrada desde o começo. Era óbvio qual seria o resultado de uma luta entre um ranker de alto nível e um semi-ranker. Ainda assim, Zhang Wei ficou secretamente chocado com o quão difícil tinha sido de se lidar com Yano. A tribo dos Unichifres fazia jus à sua reputação. A partir de agora, quero que responda todas as minhas perguntas, Zhang Wei disse enquanto empurrava a flecha no ombro de Yano. Yano sorriu apesar da dor. Por que eu deveria? Vou poupar a sua vida se me responderei. Acha que vou cair nessa? Pensei que valia a tentativa. Foi divertido ver você tentar. Zhang Wei estalou a língua. O cara estava sem forças para revidar, mas seus olhos estavam afiados. Ele reconhecia aquela expressão, aqueles que a tinham nunca desistiriam, não importa o quanto fossem torturados. Bem, não é um dos meus métodos favoritos, mas o quê? Já vai desistir? Você que pensa? Zhang Wei deu um sorriso malicioso e colocou 2 dedos na boca enquanto usava sua outra mão para segurar Yano. Invocação, chamado das criaturas demoníacas. Fumaça roxa começou a subir no ar e uma cobra azul com 9 cabeças apareceu. A cobra demoníaca era um dos muitos monstros que ele havia capturado quando ainda era um herói. A cobra demoníaca rastejou-se em direção a Yano, que não conseguia tirar seus olhos dela. A cobra entrou pela boca de Yano e começou a comer seu cérebro. Imagens começaram a aparecer na cabeça de Zhang Wei. A cobra tinha a habilidade de absorver algumas das memórias do que comia e Zhang Wei dependia desse método para retirar informações daqueles que eram muito rebeldes e teimosos. Apesar de não ter nenhum som, ele descobriu várias coisas, como um motivo para a tribo dos Unichifres ter se retirado da guerra e porque os filhos do rei marcial haviam se juntado ao dragão vermelho. No meio disso tudo estava o acumulador, Caim. Depois que Zhang Wei terminou de ver as imagens, ele ficou pensativo por um momento. Então ele não apareceu porque foi convidado. Parece que tinha um motivo.
Ele nunca planejou se juntar ao Xiongvado desde o começo, mas também não tinha a intenção de ficar do lado do dragão vermelho. Zhang Wei sentiu algo estranho em Caim. Ele agia como se não se importasse em se juntar ao dragão vermelho. Apesar de ter se tornado um mercenário para lutar ao lado da tribo dos Unichifres, parecia que ele priorizava participar da guerra acima de qualquer coisa. Era interessante. Várias coisas não faziam sentido, mas pareciam importantes. Tudo rodava ao redor de Caim, e embora Zhang Wei tivesse excluído ele desde o começo, parecia que ele tinha muitos segredos. Caim Zhang Wei murmurou um nome desconhecido várias vezes. Ele não gostava do nome por algum motivo, mas também estava intrigado. Queria saber por que Caim queria participar da guerra. Eventualmente, a cobra rastejou para fora do corpo, que agora estava completamente seco. Zhang Wei estendeu sua mão e a cobra se enrolou como se fosse um bracelete. Ele começou a se mover em direção à torre, pois ficou sabendo que Caim planejava ir ao 23º andar. Espero que algo divertido aconteça. Zhang Wei curvou os cantos de seus lábios, sentindo uma sensação de antecipação pela primeira vez desde que entrou na torre. Continua no próximo vídeo.